O tema deste vídeo é acidente de trabalho. O acidente de trabalho é objeto de estudo constante, muito atual, principalmente pela velocidade e dinamismo do mercado no esforço de buscar expressivos resultados econômicos. Eu sou Davi Alves Nascimento, especialista em Direito e Processo do Trabalho. Importante compreender o acidente de trabalho e suas consequências, pois afetam a vida das pessoas ao acarretarem invalidez, incapacidade total ou parcial, temporária ou indefinida. Assim, perde o trabalhador que tem sua vida abalada em todos os sentidos, sua capacidade física, econômica e social. Perde a empresa com a redução da capacidade produtiva, com as despesas decorrentes de indenizações e tratamentos, objetivando a recuperação do acidentado e, se autônomo, perdem os clientes. Consequentemente, perde o país com a concessão de benefícios previdenciários, uso da rede SUS, aposentadoria prematura, por exemplo. De acordo com a lei, um acidente de trabalho é definido como uma ocorrência que resulta em lesão corporal, perturbação funcional ou doença que cause a morte, a perda ou a redução da capacidade para o trabalho, de modo que ocorra durante o exercício do trabalho a serviço da empresa. Podemos afirmar que o acidente pode até de fato não ser previsto, não estar nos planos ou modos de produção ou atuação, mas o acidente é, na maioria absoluta das vezes, previsível. Logo, permite ações que visam proteger pessoas, impedindo danos ou mitigando resultados adversos. Em consideração ao conceito de acidente de trabalho e, ainda aos que também correspondem a este, resumidamente, considera-se acidente de trabalho as seguintes enfermidades: doença profissional, aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade, e doença do trabalho adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. A legislação estabelece que, em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação nela prevista resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relacione diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para os efeitos da lei, o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija a atenção médica para a sua recuperação, o típico acidente sofrido pelo trabalhador no local e no horário de trabalho. Também a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício da sua atividade. É considerado também como acidente de trabalho aquele sofrido pelo trabalhador, ainda que fora do local e horário de trabalho, mas na execução de ordem ou na realização de serviço sob autoridade da empresa, em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiado por ela dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do empregado, no percurso da residência para o local de trabalho e vice-versa, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do trabalhador. Nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. Nos termos da lei, os acidentes do trabalho serão caracterizados tecnicamente pela perícia médica que fará o reconhecimento técnico do nexo causal entre o acidente e a lesão, a doença e o trabalho, a causa da morte e o acidente. O setor de benefícios do INSS reconhecerá o direito do empregado segurado à habilitação do benefício acidentário. É importante o enquadramento técnico do acidente pelo INSS de forma correta, pois, em caso de afastamento, além do direito à estabilidade de 12 meses,
o empregado também tem direito ao FGTS e outros, enquanto durar o afastamento. Diferentemente, se receber algum benefício que não caracterize o acidente de trabalho, pois estará sujeito à dispensa pelo empregador, assim que receber alta do INSS. Portanto, todo o esforço na busca do enquadramento técnico do acidente pelo INSS deve corresponder à verdade, cabendo ao acidentado recurso administrativo contra o enquadramento ou ação judicial também contra o enquadramento. Porém, se do acidente resultar óbito, a legislação impõe que, além da comunicação ao INSS até o primeiro dia útil seguinte, a empresa deverá comunicar a ocorrência de forma imediata à autoridade policial, para que, através de inquérito próprio, possa apurar se há delito a ser punido na esfera criminal, com colheita de provas no local do acidente. Em breve esclarecimento, posso dizer que são requisitos da responsabilidade civil o dano, que é o prejuízo material ou moral, a ação lesiva, sendo o próprio ato ou omissão, e o nexo causal pela relação de causa e efeito entre a conduta do agente e o prejuízo causado. A saúde e segurança no trabalho objetiva garantir que o ambiente de trabalho não só previna acidentes, mas também promova o bem-estar físico e mental dos trabalhadores. As normas regulamentadoras são essenciais para essa tarefa. Exemplificando, temos a norma que trata de equipamentos de proteção individual e a norma que trata de ergonomia, no sentido de evitar problemas à saúde do trabalhador pela má adaptação no trabalho realizado. Isso envolve treinamentos contínuos e exames periódicos de saúde. Um acidente de trabalho, por mais simples que seja, pode causar sérios transtornos. Para o trabalhador, pode haver o afastamento de suas atividades corriqueiras, implicando em internação por dias e o distanciamento de sua família. Em casos mais graves, como o de invalidez e morte, sua família também sofrerá com a redução da capacidade física ou com a ausência e tristeza pela perda de um ente querido. Já para o empregador, pode haver a obrigação de indenizar. Poderá ainda responder criminalmente pelo fato e sofrer sanções administrativas, como multas e outros. Tenha em mente sempre, o acidente de trabalho é, na maioria das vezes, previsível e evitável.